Reflexão bíblica. Carta de Tiago. Capítulo 2. Tiago 2. Neste capítulo, Tiago fala sobre a fé e as obras, enfatizando que a verdadeira fé é demonstrada pelas obras. Ele adverte contra o favoritismo e a discriminação com base no status social e econômico, mostrando como a fé sem obras é morta. Tiago 2. A fé e as obras. Em Tiago 2, veremos que haverá uma ênfase na relação entre a fé e as obras. Ele começará falando novamente sobre a discriminação entre o rico e o pobre e apresentará a forma como deve ser tratada a questão. A misericórdia deverá sempre guiar os nossos relacionamentos e por isso, nossos julgamentos e decisões devem ser influenciados por ela. O irmão de Jesus discorrerá contundentemente sobre a importância de uma fé cristã embasada no comportamento e pelas obras. Ele não vê sentido em um cristão que não apresenta no seu dia a dia traços de generosidade, compaixão e amor. Contexto histórico. O irmão de Jesus começou com conselhos úteis. O propósito é fortalecer os cristãos em sua vida, menção feita à sabedoria. Ele entende que os problemas serão resolvidos com uma atitude firme. Se faltar sabedoria, peça a Deus. Para uma ação sobrenatural de Deus, devemos entregar a fé, sem duvidar. A fé só funcionará se for real, autêntica, senão, não surtirá efeito. O rico e o pobre na época se tornará um problema social, a desigualdade social, como nos dias de hoje, por isso, ele nos dá preciosos conselhos sobre. Encerra ensinando sobre a importância de praticar a palavra, e não apenas ouvir sobre a verdadeira religião. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de Tiago 2. Tiago 2 versículos 1 ao 26. Neste capítulo, Tiago discute a adoração na sinagoga. A referência ao tratamento diferenciado dos ricos em relação aos pobres nos fazendo lembrar Tiago 1 versículos 9 ao 11. O foco na ética da verdadeira espiritualidade está intimamente ligado ao capítulo 1. Versículos 1 ao 13. Somos todos iguais. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos, e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Esses versículos enfatizam a importância de tratar as pessoas com imparcialidade, independentemente de sua aparência ou status social. Deus valoriza a misericórdia e a justiça,
e nossa fé deve ser evidenciada por nosso tratamento igualitário para com os outros. Versículo 1. Sem acepção. A expressão acepção de pessoas é usada 4 vezes nas páginas do Novo Testamento. Compare com Romanos 2 verso 11, todas elas indicando que Deus não usa de favoritismo. Quando pecamos mostrando favoritismo, estamos dizendo que Deus não fez todos iguais. Portanto, quem usa de favoritismo é culpado de usar maus pensamentos. Tiago 2 verso 4. Versículos 2 e 3. Os dois são iguais. Tiago ilustrou o favoritismo contrastando a atitude da igreja para com um rico e um pobre entrando na assembleia, no grego sunagoge. Se o rico frequentasse a igreja, isso traria proveito financeiro, pois seus dízimos e ofertas seriam grandes. Por isso, as pessoas da assembleia lhe dão atenção especial. Mostrar desrespeito é o mesmo que acepção no verso 1. Versículo 4. Juízes de maus pensamentos. Tiago condenou o favoritismo com uma pergunta retórica. Não estáis sendo parciais entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes de maus pensamentos? Seus leitores só poderiam responder sim. A palavra sendo parciais sugere que o favoritismo tinha criado divisões dentro da comunhão da sinagoga. Provavelmente nem o rico nem o pobre do exemplo eram membros da sinagoga. Versículo 5. Deus os escolheu antes. O fato de Deus ter escolhido os que são pobres não é favoritismo, porque a escolha não se baseou em preconceitos. A discriminação ocorre quando se ignora o fato de que a lei perfeita da liberdade se aplica a todos, o que nos obriga a tratar todos da mesma forma. Versículos 6 e 7. A blasfêmia dos ricos. Este nome digno é Jesus Cristo. Blasfemam significa que os ricos blasfemavam, difamando Jesus direta ou indiretamente, agindo contra os membros da igreja. Versículos 8 a 11. Cumprir a lei real. As atitudes dos cristãos devem se basear na lei real, que diz: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Levíticos 19 verso 18. O favoritismo viola este mandamento, culpando aquele que o pratica. Tiago 2 versos 12 e 13. Tiago exortou seus leitores a terem uma atitude apropriada. A expressão falai e procedei se refere a ouvir e pôr em prática e ao falar moderado. A lei da liberdade, o Evangelho, será o critério do julgamento escatológico. Tiago 2 versículos 14 ao 26. Fé e obras. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E, se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos, e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem, e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários, e os despediu por outro caminho? Porque,
Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nesta seção, Tiago dá continuidade ao tema de sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas. Tiago 1 versos 19 ao 27, focalizando a relação entre fé e obras. Esses versículos destacam a importância de que a fé genuína se manifesta através das ações e obras concretas. A fé sem obras é comparada a um corpo sem espírito, ambos sem vida. Versículo 14. Obras e fé. Poderá a fé salvá-lo? Deve ser entendida como acaso uma fé que não se expressa em boas obras pode ser uma fé salvadora. A resposta é não. Versículos 15 ao 17. Qual será o proveito? Abençoar uma pessoa necessitada sem te oferecer ajuda tangível é inútil. Se a fé não for acompanhada por obras, ela é morta em si mesma. Versículo 18. Fé pelas obras. A discussão volta para a relação entre fé e obras. A partir deste versículo, Tiago respondeu uma pergunta sem importância: o homem pode dizer, contrariando sua alegação de que a fé sem obras é morta. Versículos 19 ao 20. Os demônios creem também. Os demônios também creem, e tremem a uma resposta ao pensamento equívoco de que basta crer em Deus para ser salvo. Os demônios também creem, mas é impossível serem salvos. Ó homem vão, isto é, vazio, sem conteúdo, inútil. A fé salvadora envolve mais do que simples conhecimento. Ela envolve confiança e obediência, porque a fé sem as obras está morta. Versículo 21 ao 23. Exemplo de Abraão. O exemplo de Abraão oferecendo Isaque como sacrifício, Gênesis 22 versos 1 ao 19, confirma o ensinamento de Tiago sobre fé. O significado exato de justificado depende do contexto em que cada autor bíblico o utiliza. Por exemplo, Paulo, Romanos 4 versos 1 ao 5, discutiu que a prática da lei não pode justificar ninguém, querendo deixar claro que a salvação é um dom que só se recebe pela fé. Abraão creu em Deus e sua confiança nele foi contada como justiça, Gênesis 15 verso 6. Tiago focou mais o papel das boas obras em provar que uma fé é genuína. A fé de Abraão era genuína, pois ele obedeceu à ordem de Deus. Sua fé possibilitou que ele fizesse boas obras. Versículos 24 ao 26. Viva a fé! A declaração de Tiago de que pelas obras, o homem é justificado, e não pela fé, somente parece contradizer Romanos 3 verso 28, mas note que Paulo estava escrevendo sobre obras da lei, de Moisés, ao passo que Tiago falou apenas de obras, isto é, boas obras. As referências de Tiago à lei são a lei da liberdade, o Evangelho, e a lei real, verso 8, Levíticos 19 verso 18, ambas confirmando sua afirmação de que a verdadeira fé é manifesta por meio de boas obras. 5 principais lições que aprendemos no estudo de Tiago 2. A fé e as obras. Tiago enfatiza que a verdadeira fé não é apenas uma questão de crença intelectual, mas também envolve ações práticas que demonstram essa fé. As obras são o reflexo visível da nossa fé interior. Portanto, uma fé genuína deve ser acompanhada por ações de amor, serviço e obediência a Deus. O respeito aos pobres. Tiago adverte contra o favoritismo e a discriminação com base na aparência ou status social. Ele destaca a importância de tratarmos a todos com igualdade, independentemente de sua posição na sociedade. Isso significa demonstrar amor e compaixão pelos necessitados e marginalizados, seguindo o exemplo de Jesus. A necessidade da obediência. Tiago destaca que a verdadeira fé se evidencia na obediência à palavra de Deus.
Não basta apenas ouvir ou conhecer as Escrituras, mas devemos praticar o que aprendemos. A fé que não resulta em obediência é vazia e infrutífera. A fé sem obras é morta. Tiago argumenta que a fé que não se manifesta em obras é inútil e comparável a uma árvore sem frutos. Uma fé genuína inevitavelmente produzirá um estilo de vida transformado, caracterizado por boas obras e uma conduta moral correta. O julgamento pela misericórdia. Tiago adverte que seremos julgados com base na maneira como tratamos os outros. Assim como Deus tem sido misericordioso conosco, Ele espera que também sejamos misericordiosos com os outros. A misericórdia é um princípio fundamental do reino de Deus e deve ser praticado em nossas interações diárias com as pessoas ao nosso redor. Conclusão. Que capítulo! O irmão de Jesus nos deixa um ensinamento precioso nesse texto. Novamente ele fala dos pobres e ricos e como a igreja os tratava de maneira diferente, honrando a um e desprezando a outro. Quantas vezes em nossas vidas julgamos o livro pela capa? Quantas vezes tivemos um preconceito sobre alguém, talvez, pelo que falava ou pelas vestimentas? Nossa crença em Jesus não pode ser assim. O mestre não viu diferença entre o paralítico do tanque de Betesda e Zaqueu, o rico publicano. Para Cristo, os dois eram parte do seu propósito, importantes demais para que ele se preocupasse com julgamentos ou opiniões. E sobre a fé? Que explicação de Tiago! A mesma fé que nos salva, através de acreditarmos na obra da cruz sem merecermos, sem fazermos nada por isso, é também a fé que nos impulsiona, em gratidão, a entregar tudo o que temos pelo que Ele já fez, não pelo que fará. Nossas obras são evidências de um coração grato e obediente, mediante o preço que devíamos, mas que foi pago. Então, fazemos tudo por quem nos livrou dessa dívida. Já somos salvos, não nada mais a fazer, cremos nisso, e como forma de retribuição, agimos por Ele. Glória a Deus! Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.